É isso aí, meus amigos. Depois de mais um empate, né? Vamos ver como é que está repercutindo aí nos canais aí de esporte, o que os comentaristas estão falando. Vamos ver na ESPN aí o pessoal falando aí a respeito desse jogo do Flamengo e Cruzeiro, por esse empate. O Cruzeiro criou muitas situações para vencer. Um ponto aí mexeu melhor que o Sampaoli. Não, então, Um ponto. E ali o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro, em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro, hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas, sobretudo, uma imposição física. E isso endossa muito do que o Sampaoli tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática. Né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas tá assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso, é culpa dele. Eu tô falando, culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim, isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então, hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc. Aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira. Talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano. Talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá para o final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então, assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Tudo bem, William? Tudo bem. A você, Calçade, Breiler de volta, ao querido Rafael Prates, de aniversário ontem. Eu só acho uma coisinha diferente. Eu não acho que o Flamengo escolhe quando quer jogar. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar. Eu acho que é diferente. O Flamengo por mérito do adversário ou por demérito do Flamengo?
um trabalho que ainda está num estágio muito inicial, você tem pouco tempo para treinar e quando eu falo não consegue jogar, você olha para o Cruzeiro do início do jogo, acho que o Cruzeiro até superestimou demais o Flamengo na primeira etapa, respeitou demais depois do primeiro gol. É natural recuar essa linha de 5 no Maracanã talvez, tanto que na volta do intervalo, o próprio Wesley, que é quem dá esse balanço dele de 5, o Pepa pega e solta ele para fazer o terceiro atacante. O Cruzeiro fala, opa, dá para espetar esse time aí. O Cruzeiro espeta bastante. Você olha para o Cruzeiro, que era um debate que a gente tinha ontem do pré-jogo, você sabe que o Cruzeiro sabe como ataca. Quando ele resolve se propor, aí é o jogo. Se olha para o Flamengo, eu não acho que é que ele escolhe quando joga. Ele até quer jogar mais, mas ele não consegue. O Flamengo do primeiro tempo, ele tem uma mudança de comportamento em relação ao último jogo, que aí sim eu acho muito apático. O Flamengo até tenta pressionar. O Flamengo pressiona, chega, tenta causar alguma dificuldade. Quando tem a bola, o gol do Wesley, para mim, ele é um ponto fora da curva do primeiro tempo, porque é um gol que começa na esquerda, balança rápido para a direita, como o Cruzeiro tinha feito no gol dele, balança para a esquerda, tem a construção aproximada, né? Muito bonita do gol. Aí balança, aí o Wesley ganha, num raro lance que o Flamengo vence uma disputa de 1 contra 1. Aí o Wesley ganha, vai ao fundo, que é uma característica dele, cruza, o Gabriel atrai a marcação, não consegue pegar ali, o Ayrton Lucas fechando. É um lance isolado, porque o Flamengo com criação, o Flamengo diante de uma linha de 5 do Cruzeiro, muito bem blocado, uma linha de 5, quase que uma segunda linha de 5, ali, às vezes de 4, o Flamengo tem muita dificuldade, então dificuldade para criar no segundo tempo, e aí o Cruzeiro mexe para vencer, inclusive. Isso é muito interessante do Pepa. Dentro do Maracanã, o Cruzeiro mexe para vencer. Depois até dá uma recuada, se não me engano, a entrada do Alisson ali. E aí você fala, mas o Flamengo teve chance no final do jogo. Teve chance muito mais pela trocação que foi o Cruzeiro se lançando e o Flamengo aproveitando o espaço do que exatamente botou a bola no chão e se organizou. Então, acho que o que fica do jogo de hoje acho que o empate está de bom tamanho, porque o Cruzeiro poderia ter vencido, o Flamengo também poderia ter vencido, mas ficou de bom tamanho. Mais um jogo onde você nota uma dificuldade do Flamengo em criar. E aí eu paro para ver o que vem pela frente, vem a Copa do Brasil. Foi uma grande exibição do Flamengo contra o Fluminense, mas quanto é que foi o jogo? 0-0. Você precisa criar nesse próximo. E aí você vai ter dificuldade porque talvez você não tenha a bola como você acha que você tem em outros jogos. Então, é um pouco preocupante por isso. Se você para pensar numa 8ª rodada, o Flamengo, em tese, em casa, eu tenho a bola, eu crio, eu dito. Não está acontecendo mais isso. O Flamengo tem dificuldade para jogar, o Flamengo tem dificuldade para criar, não tem mecanismos tão claros, a bola roda de um lado, roda para o outro. O São Paulo tenta mexer para vencer, talvez acho que demorou um pouquinho no Vitor Hugo, mas tenta colocar o Cebolinha para abrir o campo, porque tinha dificuldade, e não consegue. O Flamengo tem dificuldade para criar. Quando cria, é algo de um lance que o Wesley venceu num contra 1, que não estava sendo comum, tenta bastante menino. Uma escapada ali depois de segundo tempo, que o Cruzeiro também acabou se lançando. Não é que tem um jogo muito bem condicionado para a criação. Isso eu acho que preocupa, mais do que o resultado. Porque se sai um gol ali no final, 2-1, opa, o Flamengo venceu. Mas foi um jogo com problema de criação. Acho que esse tem sido um ponto sensível de um São Paulo que, em tese, costuma pressionar, ter intensidade, ter a bola e criar. O time de São Paulo é isso. E não está criando. Não está criando. O Fabrício Bruno parece que desabafou na saída, hein? A gente tem até em aspas aí do Fabrício Bruno. A gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses 3 jogos de M. Desabafo justo. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caiu. É pedir perdão ao torcedor que deixa de comer para vir. Perdão. Tem muita gente que realmente abre mão de algumas coisas para ver o jogo. Porque o ingresso não está barato. O ingresso não está barato. Às vezes o cara vai e leva o filho, né? Às vezes não vai sozinho. Tem todo um deslocamento. E as pessoas realmente, às vezes, fazem algum sacrifício para ver o time. O cara abre mão de muita coisa para ver o time. Não abre mão para outras, mas para ver o time ele abre mão. Então, realmente, o cara que está abrindo mão de alguma coisa para ver o jogo do Flamengo, olha, ou está na hora de desistir, ou o Flamengo realmente precisa mudar. Agora, como mudar, Calçade? E aí eu te pergunto, Arrascaeta e Everton Ribeiro são as ausências que estão fazendo a diferença nisso que o Pedro analisou? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros, olá para você que nos assiste. Sim, claro que você está falando principalmente do Arrascaeta, é um cara que faz muita falta. Sim. Mas, sim, olhar para o Flamengo sem o Arrascaeta e definir que o problema é a ausência, não é esse o caminho. O que a gente viu foi um confronto de um time estruturado, que é o Cruzeiro, contra uma equipe que busca uma estrutura de jogo que não existe, que é o Flamengo. O Flamengo, aliás, essa é uma estrutura que está faltando há muito tempo. Mas, no passado recente, o Flamengo tinha o foco exclusivamente no individual. O individual resolvia muito, durante muito tempo. Agora, isso não está ocorrendo mais. Por que não está ocorrendo mais? Por questões relativas ao elenco do Flamengo e também ao resto do campeonato. Tem 19 adversários. E os campeonatos não são iguais. Todo ano o campeonato muda. Mesmo uma equipe permanecendo igual,
Você pega o Palmeiras. Palmeiras, qual é o time mais que carrega de um ano para o outro a mesma estrutura, que vem fazendo isso no futebol brasileiro Palmeiras, desde 2020? O Palmeiras. Mas o Palmeiras encontra campeonatos diferentes e que ele tem que se adaptar a esse campeonato. Joga o futebol dele em campeonatos diferentes, porque eles são compostos de 20 equipes nesses campeonatos, não tem um único time. E você não joga sozinho, você enfrenta adversários. E o Flamengo vinha com sua questão individual, levando vantagem sobre todos os adversários, a maioria. Porém, começou esse ano com jogos mais difíceis, encontrando muros e batendo de frente. Opa, bateu no muro, bateu, e agora você não vai para o individual, eu diria para jogos que pede uma estrutura diferente. Você tem um time organizado, um time que também trocou de treinador recentemente, veio o Pepa, saiu o Pessolano, que foi lá para o Valladolid. O trabalho do Pepa, parece que ele já estava lá há um tempão, porque ele pega... Impressionante a diferença dos dois mas trabalhos. Ele vem dirigir um trabalho que vinha dando certo, que teve ali uma queda de rendimento, que era do Pessolano, mas não é que ele jogou tudo aquilo que ele encontrou no Cruzeiro fora e recomeçou. Até porque ele não é louco de fazer isso. Ele viu que funcionava e colocou a equipe para jogar. E você vê um time assim, muito focado nos princípios, um time assim, muito atento, né? Na hora que tem que fechar espaço, fecha, na hora que tem que encurtar a linha de 4, encurta, sai para caçar. Quer dizer, ele tenta fazer o máximo com o time que tem. E o Flamengo está fazendo muito pouco com os nomes que tem. Tem nomes, você começa o jogo com meio de campo, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, você tem Gabigol, Pedro. Pô, não dá para... Mas cada vez mais isso está ficando na teoria, né, Calçade? Então, cada vez mais a gente está olhando os nomes e a gente não está vendo esses nomes em campo. Eu não gosto muito de dividir assim, o físico, técnico, tático, psicológico, porque o jogo, ele não separa. Você pode ter um time bem taticamente, fisicamente, tecnicamente. Se a cabeça estiver ruim, acontecer algum problema lá, está ruim. Ou de algum jogador, ou dentro do grupo, às vezes tem as tretas. Todos os outros 3 fatores não vão funcionar, porque a cabeça está ruim. Aí você tem um time que fisicamente está péssimo, mas ele tecnicamente é muito bom, taticamente é uma equipe bem estruturada, a cabeça está boa, mas o físico não responde. Primeiro que vai interferir no psicológico, porque você sabe que você não aguenta 90 minutos. Então, não dá para separar um fator, falar assim, hoje vamos esquecer o físico, porque, não, o físico faz parte, está tudo junto. O jogo, ele une. Por isso que os treinamentos hoje são treinamentos diferentes do passado. No passado, você treinava tudo separadinho. E o jogo reunia. Hoje, você faz o treino reunindo todos esses fatores que formam o rendimento para poder encontrar no jogo. Aí, quando é que o São Paulo faz isso? A verdade é que o Flamengo ainda é muito dependente do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, né? Quando eles não estão jogando, o Flamengo é completamente diferente. Não tem criatividade nenhuma. Não tem nenhuma criação. Então é complicado mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, dá um like aí, né? Clica no sininho de notificação. Todo dia tem vídeo novo aí. E se inscreva no canal. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu.